Olá! No programa Saúde e Consciência de hoje vamos falar sobre câncer bucal, mais precisamente sobre prevenção de câncer e sim saúde bucal. Para falar sobre esse assunto, eu convidei a professora Cíntia, que é coordenadora de um projeto de extensão que trabalha nas comunidades, nos municípios, a questão da orientação à comunidade e da prevenção e diagnóstico precoce de lesões de câncer na área de câncer bucal. Também com a participação do monitor, o acadêmico Tiago Moura, que trabalha com a professora tanto na disciplina, na monitoria, como acompanha o projeto de extensão que vai até os municípios. Eu convidei a professora Cíntia, mestre em patologia, coordenadora do curso de odontologia, para falar conosco hoje sobre cuidados com a saúde da boca. Tudo bem? Tudo bom, Estela. Essa questão da saúde bucal. Como funciona? Como eu sei se eu tenho uma lesão que pode me dar uma possibilidade de ser uma lesão mais grave, um câncer? Como faz esse diagnóstico? Bom, a gente tinha muito estigma de que dentro da odontologia os cuidados com a saúde bucal se restringiam aos cuidados com o dente e aos cuidados com o periodonto, que seria com a gengiva. Hoje em dia surge um terceiro problema na odontologia, que é o câncer bucal. Que até então era algo que a população não imaginava que poderia ocorrer dentro da cavidade bucal, e essa negligência levava a um número exacerbado de óbitos, sendo numa área onde a gente poderia ter um diagnóstico precoce, um tratamento de uma forma eficaz, quanto mais cedo diagnosticado. Então, hoje, esse problema leva a gente a pensar nas lesões que a gente chama de lesões pré-malignas. O que seriam essas lesões pré-malignas? São lesões brancas ou vermelhas que não se caracterizam como nenhuma outra e que tem um período mais prolongado de cicatrização. É aquela afta? Isso. A afta, não. A afta, você vai ver que a afta comum, ela leva um período de 3 a 7 dias para reparar. Então, tem um tempo de cicatrização. O mais tardar, quando muito grande as lesões, 30 dias. Mas, quando são lesões pré-malignas, normalmente são placas brancas, não removíveis à raspagem e que surgem sem nenhuma causa aparente. Nenhum trauma em cima, nenhuma prótese machucando, nenhum dente fraturado pegando naquela região e que, de repente, aparecem na cavidade bucal, principalmente em pessoas fumantes. Então, é bem delimitado esse perfil. E quando detectado nessa fase de pré-malignas, a gente consegue estar fazendo um diagnóstico precoce e evitar com que haja um surgimento de um câncer. Essa lesão branca mesmo, que é a mais comum, ela tem um potencial de 30% de chance de malignização. Eu costumo ainda dizer para os alunos, se fosse na sua boca ou na boca de algum parente, da mãe, do pai, você deixaria para esperar para ver se está dentro desses 30%? Não. Então aí é o momento do cirurgião dentista tirar aquela visão que se tinha da odontologia em relação a somente dente e a gengiva e começar a enxergar o paciente de uma forma mais ampla, tendo também esse cuidado em relação ao que se refere ao câncer. Idade? Tem uma idade certa ou é em qualquer idade? Tem um perfil traçado pelo Instituto Nacional do Câncer, que são pacientes, na maioria, do gênero masculino, entre 45 anos, acima dos 45 anos, fumantes e etilistas crônicos, ou seja, alcoolistas. Então, esse seria o perfil que a gente encontra com o maior número os casos de câncer de boca. Para fazer esse diagnóstico, qual é a conduta? Quer dizer, para eu saber se eu tenho essa lesão, eu tenho um tempo para frequentar o dentista, existe uma campanha? Qualquer cirurgião dentista é habilitado a estar fazendo esse diagnóstico. Nos cabe, tem a obrigação de estar fazendo esse diagnóstico. Na formação dele, ele recebe instruções para isso, para ter o conhecimento mínimo para poder estar estabelecendo o diagnóstico das lesões pré-malignas, quando não da lesão maligna, se por sorte detectada de forma precoce. Eu costumo dizer que quando já está uma lesão muito extensa, não há necessidade de ser um cirurgião dentista, não há necessidade de ser um médico, porque o tiozinho na portaria consegue olhar, ver uma destruição como aquela e falar, não deve ser algo bom. Nessa fase, não é a fase ideal da gente estar intervindo. Por quê? Já sabe que a doença já está de uma forma avançada, vai gerar, no mínimo, uma grande mutilação para o paciente. Agora, o cirurgião dentista tem o conhecimento teórico e clínico que permite, ao observar uma lesão, saber isso é uma lesão pré-maligna ou isso é já uma lesão maligna e, a partir daí, realizar uma biópsia, encaminhar para um exame anatomopatológico e aí sim estabelecer o diagnóstico definitivo do que se trata. A partir de então, passa-se o encaminhamento a um centro de oncologia
que faz a parte do tratamento em si. A lesão, você falou que é uma lesão esbranquiçada, é isso? Tem dor? Não. O mal do câncer de boca, como na maioria dos tumores malignos, é esse. Ele começa de uma forma muito insidiosa, muito quieta. Então, a maioria das vezes é um exame de rotina, que o cirurgião dentista tem que estar com um olhar mais atento, que vai perceber a presença dessas lesões. Porque na fase inicial, ele não tem sintomatologia alguma. Né? E o mal nosso da odontologia é que a maioria das vezes o paciente procura o cirurgião dentista quando ele tem dor. Caso contrário, ele acaba negligenciando as visitas, que devem ser periódicas a cada 6 meses. O que acontece com a população? É algum mito, alguma história que surgiu aí na época da civilização, que as pessoas têm medo de ir ao dentista? Tem medo de ir ao dentista. Não é um estigma que se criou e realmente a odontologia de algumas décadas atrás, ela era estigmatizada como sofrimento. Né? Então, ir ao dentista era sofrer. Levar picada de quando levava, né, anestesia, quando não era na dor mesmo. Então as imagens que a gente vê da odontologia realmente são algo traumatizantes. Mas hoje em dia isso está mudando muito, né? Nós estamos pegando crianças que estão chegando na idade adulta sem contar com nenhuma cárie, porque as medidas de prevenção que foram instituídas tanto pelo governo quanto a visão do cirurgião dentista mesmo na rede privada mudou muito em relação a isso. Então hoje se quer oferecer algo de qualidade e algo muito menos sofrido, muito menos doloroso. Né? Então, o que a gente consegue? Através da prevenção. Então, você lançando medidas de prevenção, você consegue tornar esse karma da odontologia um pouco mais ameno. Mas daí a gente pega adultos que vêm de um histórico muito ruim dentro da odontologia e que acabam chegando com esse pânico, com esse medo e acabam negligenciando as visitas e não conseguindo estar indo periodicamente e procura realmente quando tem dor, quando tem algum problema. É assim que funciona, né? Em relação à prevenção, você falou aí que é importante a questão de orientação de prevenção. Na questão câncer bucal, existe alguma campanha, como por exemplo na ginecologia existe a campanha de prevenção do câncer de colo, o autoexame de mama, existe alguma orientação de autoexame de avaliação bucal, alguma coisa assim? Existe. O Instituto Nacional do Câncer, ele preconiza que seja realizado o autoexame. Porque a cavidade bucal, até diferente, se a gente for pensar mama, colo de útero, que são regiões anatômicas mais complexas, se a gente for imaginar, a cavidade bucal não é. Você vai para frente de um espelho, você consegue ver a sua boca plenamente. Né? Você consegue ver mucosa, consegue ver gengiva, consegue ver língua e na presença de qualquer alteração, seja ela essa esbranquiçada, uma lesão avermelhada, uma simples afta, o que é o melhor? Para tirar a dúvida, procurar um profissional, um cirurgião dentista. E muitas campanhas são lançadas mesmo. Aqui no curso a gente conta com o projeto de prevenção e diagnóstico do câncer bucal. Já há 12 anos que nós desenvolvemos esse projeto aqui. Coordena. Sim, que eu coordeno o projeto também. Então, porque a gente com medidas simples, com exames rápidos de 5 minutos, permitem nós percebermos se existem alterações na cavidade bucal. Aí na medida que existe alguma alteração, nós trazemos para dentro do curso e a partir de lá traçamos medidas para poder estabelecer um diagnóstico correto para o paciente e logo evitar qualquer mutilação, qualquer tratamento mais agressivo. Existem alguns eventos da universidade que são em espaços coletivos, espaços públicos. Nesses espaços, como por exemplo o Unipar na Praça, é possível ensinar o autoexame de... Como é que fala? Autoexame de saúde bucal? Autoexame de boca. Autoexame de boca? Autoexame da boca, é isso mesmo. Existe sim a possibilidade. Muitas vezes, aquela questão da odontologia, as pessoas têm uma certa vergonha de em ambientes públicos tá abrindo a boca, retirando prótese e tudo mais. Nós criamos uma estrutura que permite isso. Né? Por exemplo, na Unipar na Praça, o enfoque acaba sendo um pouco diferenciado, porque nós voltamos mais para a prevenção em relação à criança. Né? Mas em outras campanhas que nós desenvolvemos nos municípios, nós vamos dentro das unidades básicas de saúde, que daí conta com uma estrutura adequada, com iluminação adequada, e quando não, nós fazemos visita domiciliar. Porque às vezes você está na casa da pessoa, ela se sente mais à vontade para que conseguir abrir a sua boca, para que você faça um exame, mas o autoexame, um documento que nós temos, um panfletinho que nós temos, mostramos para o paciente, ele pode fazer em casa sozinho, sem problema algum. Se o paciente vai ao consultório, né, digamos ele tem aí o diagnóstico de lesão pré-maligna, lesão maligna, o SUS custeia isso ou não? Sim, é encaminhado para os centros de oncologia. Nós temos atualmente como referência a UPCAM.
né? Então, a universidade tem encaminhamento direto, são das poucas áreas fora da medicina, nós conseguimos encaminhar diretamente para o OPECAM para estar estabelecendo o tratamento lá de maneira adequada. Porque os nossos exames são encaminhados para a Unicamp, né, que são feitos lá, o histopatológico, que lá são patologistas bucais mesmo, então o diagnóstico é feito por patologistas que são cirurgiões dentistas, e a partir que a gente tem o diagnóstico, nós encaminhamos direto para a OPECAM. Ah, então a universidade conseguiu esse contato Sim. direto com a OPECAM, e aí então é encaminhado o paciente para Cascavel. Sim, para lá. Que logo vai ser aqui em Umuarama. Se Deus quiser. Estamos e todos Deus na quer, expectativa. tá, né? Caminhando para isso, né? Com certeza. Eu conversei hoje com a professora Cíntia, coordenadora do curso de odontologia, coordenadora do projeto de extensão de prevenção de câncer bucal. E logo a seguir nós daremos continuidade na nossa conversa com um acadêmico que participa também do projeto da professora. Professora, obrigada, sucesso. Nós desejamos aí muito sucesso no seu trabalho, nessas ações que são importantíssimas para a comunidade e que também faz com que o acadêmico tenha uma formação mais humanizada, uma formação holística em relação ao atendimento com o paciente. Agora vamos conversar com o acadêmico Tiago Moura, monitor da disciplina que trabalha o diagnóstico preventivo de câncer bucal, que trabalha também com a professora Cíntia. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, boa noite. Como vai a questão do projeto, Tiago? Você faz parte de um projeto, como chama esse projeto? Ele funciona de que forma? Bem, o projeto intitula-se pelo nome da própria matéria. É Prevenção e Diagnóstico da Cavidade Bucal. Essa matéria tem como intuito levar os alunos um extramuro, ou seja, fora da faculdade. Sair daquele ambiente de consultório entre quatro paredes e poder ir até as cidades que convidarem a gente para realizar esse tal projeto. Vocês são selecionados por uma questão de prova, interesse? Como funciona a seleção? Por interesse mesmo. Já existe a matéria em qual você tem a parte teórica e a parte clínica desse diagnóstico de câncer bucal, só que os interessados realizam de um projeto extramuro, que é um projeto que é realizado nessas cidades. E é de suma importância para cada acadêmico participar desse projeto. Tanto é que o índice de participantes desse projeto é a sala inteira, completa, apresentando, e fora as outras turmas que ainda se interessam em continuar com esse projeto e continuar levando esse projeto juntamente com a professora Cíntia. E quais os municípios que vocês andam, transitam com o projeto? Bem, os municípios são diversos. Alguns municípios a gente já vai todo ano e é todo confirmado, como Douradina, Guerê, Cruzeiro do Oeste, São Jorge do Patrocínio. Esses são um dos municípios que a gente vai todo ano. Mas também existem outros municípios que nos convidam para participar desse projeto, que é realizado pela Cíntia, é feita uma averiguação e é chamada a gente para ir nesses projetos em outras cidades que forem convidadas por nós. Então, no município que tiver interesse em ter o projeto de vocês funcionando, basta entrar em contato com a coordenação de odontologia, a professora Cíntia, ou com a secretária, e agendar, então, uma visita, uma conversa para fazer a avaliação da implantação do projeto. Isso, é falado com a Cíntia, né? Ela vai olhar, observar aquela cidade, ver quais são as possibilidades de deslocar os alunos para aquele determinado município onde é realizado o projeto. Por isso, torna-se importante falar com a Cíntia, que é a própria coordenadora do projeto, em que ela vai visualizar a necessidade daquela persuasão de tantos alunos para levar no projeto, e é indicado e encaminhado esses alunos para realizar esse mesmo projeto. Mais ou menos assim, Tiago, quantas pessoas vocês chegam a atender no dia, no projeto? Olha, isso varia muito de município para município, de acordo com os seus habitantes e de acordo com o dia de semana, final de semana, que é realizado esse projeto. Mas numa média, em uma cidade de porte médio, com mais de 20 mil habitantes, é atendido no mínimo 1.000 habitantes naquela mesma cidade. Então, vocês saem aqui no sábado para atender ou é conforme agendado pelo município? É conforme agendado pelo município também, só que as maiorias das visitas são feitas em final de semana, onde que a grade curricular do curso não é comprometida. Mas há também projetos que é feito no dia de semana, mas a maioria opta por um final de semana, como num sábado, por exemplo. Aí vocês vão e vocês utilizam a estrutura física da unidade de saúde do município? Ou vocês têm algum ônibus, alguma coisa móvel? Bem, é realizado dessas três maneiras. A própria prefeitura desloca um ônibus para vir buscar os acadêmicos,
que é levado lá no município destinado. Aí lá o município fornece o consultório odontológico o consultório odontológico público da cidade, no qual lá vai ficar onde vai realizar o diagnóstico propriamente dito para encaminhar para Umuarama, no qual são divididos os alunos. Parte dos alunos vão para a cidade, vai ficar andando pela cidade levando panfletos, no qual vão incentivar eles a vir até o consultório da própria cidade para realizar esse exame. Porque muitas pessoas, apesar de ser anunciado na rádio, apesar de haver a comunicação, muitas pessoas não saem de casa e não sabem desse projeto. Por isso, destina-se essas pessoas para ficar caminhando dentro da cidade, integrando panfletos para as próprias e incentivando a vir ao nosso consultório qualquer alteração que seja descoberta. Após ter essa alteração visualizada, é encaminhado então para o consultório do município, a gente dá uma olhada rápida, não estabelecendo um diagnóstico, mas sim uma hipótese de diagnóstico. Ao nosso ver, observou uma lesão que pode ser de caráter pré-maligno ou maligno, é indicado esse encaminhamento então para Umuarama, no campo sede aqui no curso de odontologia, no qual é feito um exame mais detalhado e, se necessário, feita uma biópsia, e encaminhado então para São Paulo para realizar o exame anatomista-patológico. Aí sim para confirmar a lesão. Existe toda uma sequência para não encher, vamos dizer assim, encher a faculdade, fazendo com que haja uma seleção de alguns pacientes que tornam-se mesmos necessários e que são encaminhados. Aí a prefeitura disponibiliza, então, ônibus e van e que trazem esses pacientes para cá em um determinado dia. Então a clínica é fechada um dia específico para atender esses pacientes que foram encaminhados pela própria cidade, que foi diagnosticado, para fazer esse exame mais detalhado. E aí, se houver algo além ainda, daqui da clínica, então é encaminhado para a UPCAM, após o diagnóstico histopatológico. Isso, após o diagnóstico histopatológico é diretamente encaminhado pela UPCAM, aqui de Cascavel. E a população que procura vocês, acaba tendo alguma resistência por vocês serem estudantes ou, ao contrário, acaba fortalecendo ainda que mais o atendimento? Olha, as pessoas mais jovens, vamos dizer assim, abaixo dos 40 anos de idade, vê ainda um pouco de preconceito ainda em abrir a boca ali, ainda mais pessoas que usam prótese. As pessoas que usam prótese abaixo de 40 anos têm uma certa timidez em tirar aquela prótese, mostrar a cavidade bucal, ainda mais para um aluno que está ali. Porém, mesmo ele sendo bastante capacitado como um cirurgião dentista formado. Mas pessoas acima de 40 anos, que são o nosso público-alvo, que para fazer esse diagnóstico de câncer bucal, é as pessoas que mais chegam lá até nós, que mostram sem vergonha de nada e mostram qualquer alteração na cavidade bucal. Ah, então o desprendimento maior é acima de 40 anos. Isso, acima de 40 anos é um público-alvo para diagnóstico do câncer bucal. E nesse tempo que você está aí como monitor, acompanhando a professora Cíntia, participando do projeto, você teve alguma situação difícil quando estava atendendo o paciente, de fazer um pré-diagnóstico, digamos assim, né? E a reação do paciente foi uma reação negativa, entristecida, algo assim? Você vivenciou isso? Ah, sim, vivenciei diversas vezes. Por ser um projeto com um nome titulado de câncer bucal, há um certo temor por esses pacientes que chegam até nós, no qual quando encaminhamos para o Umuarama, eles já perguntam logo: nossa, é câncer? Eu estou com câncer? A gente, claro, explica o paciente que não é um câncer, a gente vai visualizar lá, vai fazer um exame mais detalhado para sim confirmar se é exatamente um câncer. Mas existem pessoas que têm uma certa renúncia, um certo medo, que declaram na hora e falar: é câncer, doutor? Aí é na hora de você saber lidar com essas pessoas e falar da forma correta. E como é para você participar de um projeto desse, fora da clínica, né? Que é uma coisa que a gente sempre vê nos cursos de saúde, nas universidades, né? De colocar aquela coisa assim, que só lá dentro das paredes, como você falou, né? Que o ensino acontece só ali e que muitas coisas ao vivo e a cores só acontece mesmo lá no coletivo, lá no bairro, lá na rua. Como é para você? É uma experiência extremamente agradável. Como é um projeto extramuro, é um projeto que leva um monte de aluno, é feito uma pesquisa ali na hora, pessoas são divididas em grupos, é uma expectativa muito agradável, apesar de ser um projeto que não é nada agradável para o próprio paciente quando diagnosticado. Mas te dá muita informação, é aquele ditado, é fazendo que se aprende, não é apenas estudando a parte teórica, mas sim trabalhando essa parte teórica numa prática.
Mas toda essa resultante traz para você essa questão de afetividade, de acolhimento do paciente. Isso, porque pensa assim, se a gente não fizer o diagnóstico precocemente, muito posteriormente, se isso for uma lesão maligna, poderá acarretar um problema maior. Aí você intervindo nessa lesão pré-maligna, olha o bem que você está causando para essa pessoa. Você evita que essa pessoa tenha um problema maior lá na frente. Isso é uma satisfação incrível, que é uma qualidade de vida que é dada ao paciente por ele simplesmente negligenciar negligenciar um caso que eles não têm atento como si. E como só um cirurgião dentista e uma alteração detectada por eles, um cirurgião dentista pode avaliar e diagnosticar essa lesão. A gente percebe que a nossa população tem medo do desconhecido, né? Tem medo da prevenção, que nem você fala assim, é um projeto gratificante, é gostoso. É gostoso porque está levando informação, apesar da temática, né? Mas está levando informação, está levando a possibilidade de fazer um diagnóstico precoce e ter um resultado positivo. Você tem assim algum índice aproximado de cura em relação ao diagnóstico precoce, quer dizer, ou não? Como todo câncer, um diagnóstico precoce, ele é muito bom prognóstico. E como esse diagnóstico é feito para a gente, para lesões pré-malignas e lesões malignas iniciais, é extremamente importante e preponderante que seja feito esse diagnóstico nessa fase do câncer, né? E por isso é muito bom fazer esse exame que antecede uma lesão maligna. E aqui na Unipar de Umuarama, o atendimento funciona de que forma em relação ao projeto? Porque nos municípios o gestor manda buscá-los, agenda um horário, um dia, provavelmente os finais de semana, né? E para Umuarama como funciona? Bem, após a gente fazer esse exame extramuro, evidenciado esses encaminhamentos que são tragos na faculdade, é visualizado quantos pacientes, determinado um dia na clínica, que é fechado só para esses específicos pacientes, no qual vão fazer um exame, uma anamnese, um exame clínico, um exame físico, um exame completo e detalhado desses pacientes, para posteriormente visualizar, vai fazer biópsia ou não, que é remoção de um fragmento para enviar para um histopatológico, caso necessário. Então, para Umuarama também existe um dia marcado, um dia que é aberto ao público para fazer só essa parte de prevenção, é isso? Sim, sim. Ou qualquer paciente chega qualquer dia e fala, hoje eu quero vir aqui ser atendido pelo projeto Diagnóstico Precoce de Câncer Bucal. Como é uma grade curricular essa matéria, toda quarta-feira, no período da manhã, essa matéria de diagnóstico bucal é feito um diagnóstico completo, não só do câncer, mas também como outras patologias, em que o câncer também está incluído. Então, qualquer pessoa que presenciar uma alteração na cavidade bucal, uma alteração que não seja do ato normal, deve procurar sim aqui o curso de odontologia na triagem, que eles vão encaminhar você diretamente para a grade curricular ali da própria faculdade, no qual é feito um exame também detalhado e visualizado se é ou não uma lesão que deve ser intervida ou não. O ano que vem você vai para que série? Quarto ano. Quarto ano. E você pretende continuar, Thiago, aí com o monitor, acompanhando o projeto? Ah, sim, a gente acompanha. Eu fiz uma monitoria bastante gratificante e eu aconselho qualquer acadêmico que puder e tiver o incentivo de fazer uma monitoria, eu aconselho muito. Eu fui acadêmico no primeiro ano, no segundo ano agora em diagnóstico bucal e no terceiro ano eu estou indo para ser acadêmico de cirurgia bucal, no qual eu vou intervir um pouquinho mais que eles, mas com certeza eu vou estar acompanhando esse projeto ainda. Ah, então tá. Eu conversei hoje com o acadêmico de odontologia, Thiago Moura, que veio aqui conversar conosco sobre a experiência e a importância do projeto de diagnóstico de saúde bucal, aonde eles vão aos municípios, então os gestores que estiverem interessados podem entrar em contato. Com né, certeza, Thiago? pode. Para que possa ser levado à comunidade também esse projeto. Obrigada a todos e eu espero vocês no próximo programa.